Boa noite a todos, ou bom dia, dependendo de onde você estiver. Este é um episódio muito especial. Eu percebi essa necessidade faz tempo e esses dois excelentes médicos e atletas trouxeram para a gente uma coisa fundamental: um estudo, uma pesquisa de importância gigantesca para as pessoas que participam, para os médicos que atendem o trail running, a corrida de montanhas no Brasil. Gostaria de apresentar para vocês a doutora Camila Romano, médica intensivista, especialista em medicina do esporte, com atuação internacional em saúde e segurança de eventos esportivos extremos em áreas remotas. Graduada em medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, é pediatra neonatologista, além de mestrado e doutorado pela Universitat Autònoma, que eu imagino que é catalão, de Barcelona, na Espanha. Atualmente neonatologista do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, professora da FAMINAS BH e importantíssimo instrutora do AWLS, Curso Internacional de Resgate em Áreas Remotas, que eu acho que todo atleta de trail running, particularmente aqueles que participam das ultras, deveriam fazer. Camila é reconhecida como referência em medicina de montanha e segurança em provas outdoor, e foi a primeira médica brasileira integrante de uma equipe médica de uma prova terrível, o Maratona de Sables, para quem vai correr no deserto, pessoal, no Saara. Além de atuar na direção médica de grandes eventos, como o TMB Paraty, La Mission e X-Terra. Além disso, a Camila é ultramaratonista, então ela sabe do que ela está falando. E bem-vinda, Camila. Boa noite, gente, ou bom dia, como você falou, Gabriel. Ei, Rafa, tudo bem? É uma honra estar aqui, né, falando um pouquinho, né, sobre a experiência aí desses últimos anos, né, adquirida tanto do ponto de vista de atleta, nas provas, né, que eu gosto de fazer, nas travessias, como nos atendimentos dessas provas que você mencionou. Maravilha. E apresento para vocês Dr. Rafa Porto, médico ortopedista e traumatologista, especialista em cirurgia da coluna e pós-graduado em medicina do exercício do esporte. Vocês veem que esses médicos atletas sabem do que estão falando pelos dois lados da história. Ele é formado pela Faculdade de Medicina de Barbacena, realizou residência no Hospital Belo Horizonte e fellowship em cirurgia minimamente invasiva da coluna pelo Espina Colorado, nos Estados Unidos. Membro da SBOT, SBC e SBRAT. Colorado é um lugar maravilhoso para trail run, para série de atividades de montanha, né, Rafa? Além da atuação médica, vive o trail running na prática, com mais de 30 ultramaratonas disputadas no Brasil e no exterior, incluindo o TMB, Patagonia Run e Snowdonia. E é 3 vezes finisher de provas de 200 milhas, como o Tour de Géants, PTL e a recente Cocodona 250, aonde pela primeira vez uma mulher bateu os marmanjos na prova. Bem-vindo, Rafa. Obrigado, Gabriel. Obrigado pelo convite. Camila, tudo bem? É uma honra estar aqui com vocês hoje, debatendo aí um pouco do nosso esporte e da nossa profissão tão querida e amada. Maravilha. Vamos começar fazendo perguntas para vocês. Lembrem-se que o trabalho que vocês fizeram eu acho que é um marco diferencial na medicina do esporte, não é só na medicina da montanha, na medicina do esporte no Brasil, e para os trail runners, que se sentiam, vamos dizer, bastante desamparados por falta de produção científica aqui no Brasil. E, olha, está mexendo com muita cabeça. Camila, o que motivou vocês a estudarem especificamente os atendimentos médicos em provas de trail running no Brasil? Existia uma lacuna nessa área? Então, quando eu comecei a fazer, né, as direções de prova de montanha, eu chegava para o organizador e perguntava assim: o que que acontece na sua prova, né? Não eram as primeiras edições da prova, era a primeira vez em que eu estava atendendo na prova, e eu fazia essa pergunta para o organizador: aonde que acontecem mais os agravos, as pessoas que caem em algum lugar, desmaiam em outros? Eu queria saber o que que acontecia naquela prova.
E nenhum dos organizadores sabia responder, porque eles não tinham as estatísticas que aquelas provas, do que acontecia do ponto de vista médico naquelas provas. Então, eu comecei a colher esses dados para eu saber, primeiro, depois de toda a prova, eu entrego um relatório minucioso para o organizador. Então, para que ele saiba o que ele tem que fazer na próxima edição. E segundo, eu passei a conhecer aquela prova. Então, ali eu tenho que colocar um ponto médico, ali as pessoas, né, precisam de ter mais cuidado, alguns socorristas precisam de ir para lá. A chegada dessa prova, né, é muito importante que a gente tenha mais suprimento de água aqui ou ali. Então, foi dessa forma que me motivou a ter esses dados, porque não existiam e eu precisava de dar um feedback para o próprio organizador do que a gente podia melhorar na prova dele. Então, olha, isso aí está cobrindo uma lacuna gigante, pessoal. Essa informação que os médicos passam para os organizadores de prova fazem uma tremenda diferença. E, aliás, quando você pensa em se inscrever numa prova, eu vou na mais baratinha, cuidado, o barato pode sair caro. Pode ser aquela prova que não tem uma equipe médica adequada e que não escuta essa orientação toda. Rafa, o estudo analisou mais de 18 mil atletas em diferentes provas. Qual foi o dado que chamou mais a sua atenção durante a análise dos atendimentos? Então, Gabriel, o que me chamou muita atenção e que, inclusive, foi a chave aí do nosso estudo, né, que nosso estudo foi uma avaliação epidemiológica dos atendimentos médicos realizados entre 2021 a 2023, não é isso, Camila? Camila, 22 só a 20. por 5 anos, 22 a 25. O mais interessante, né, foi exatamente o que a gente encontrou, que foi a diferença de atendimentos médicos aqui no Brasil e os atendimentos médicos feitos na Europa, nos Estados Unidos. Né, aqui, diferente de lá, o que motivou os atletas a serem atendidos, né, por uma equipe de resgate, equipe médica, normalmente são lesões ortopédicas, né, machucados, entorse de tornozelo, joelho, etc. Aqui não. Aqui foram alterações agudas e clínicas, né? E é muito interessante. Aqui foi 66% de doenças clínicas em relação a 34% de alterações de traumas, né? O que mostra isso? Que é muito interessante, que me chamou muita atenção e que chamou a atenção de todos nós que fizemos esse estudo e que está chamando a atenção das pessoas que leem, né? É a diferença do trail praticado em uma região tropical, que é altamente quente e principalmente úmida, né, do trail praticado em regiões temperadas. Né? Aqui, o atleta está susceptível a diversas alterações climáticas que lá não, apesar que fora, né, tem sim, o frio, né, outras questões, aqui o calor e a umidade pode causar diversas alterações que assim, ultrapassou e muito, né, os traumas diretos, né, que acontecem na prova. Outra questão que me chamou muita atenção e que não é o motivo do nosso estudo, inclusive nosso estudo poderia gerar, né, uma ponte para novos estudos, foi que o sexo masculino jovem, entre 30 e 50 anos, foram os mais atendidos. Né? E o que isso pode sugerir? Isso já é um viés, por isso que eu acho que nosso estudo pode ser uma base para outros estudos. Né? Que, sim, muitos jovens, né, começam a fazer provas extremas sem preparo. Né? E são jovens, são homens. Né? O que isso pode inferir? Né? Nessa questão aí da cultura da superação. Né? Então, muita gente, às vezes, não tem o preparo suficiente para encarar uma prova tão grande, né? Mas fica nesse negócio, eu tenho que superar, o Instagram, rede social, não sei o quê. Né? Então, essas duas questões me chamaram muita atenção e realmente eu achei nosso estudo muito interessante, os resultados obtidos. A gente, junto com a Camila, que atendeu diretamente, a gente pôde acompanhar algumas emergências numa prova num ambiente extremamente quente e úmido. Inclusive, Camila, você precisa puxar a orelha da turma lá, você já sabe quem, para esse trabalho sair, né? Aliás, conversei com o atleta hoje, foi fazer seu ergométrico. Vamos lá. Camila, a gente viu o trail running explodir no Brasil.
O que acontecia na São Silvestre aconteceu na La Mission, pessoas se matando para conseguir inscrição, vai acontecer em diversas provas. Então, tem provas que a gente vai ter lotação no primeiro dia. E a estrutura médica dessas provas, como é que é? Algumas eu tenho certeza que evoluíram bastante. Outras eu não sei. O que é que você está vendo? Então, o crescimento pós-pandêmico, né, do número de atletas, né, no trail run e aqui no Brasil, que é um esporte relativamente recente, se a gente considera, né, Europa e Estados Unidos, foi exponencial. Então, né, estudos mostram que cresce muito mais esse esporte, né, a corrida do trail, do que o asfalto hoje em dia, aquele boom do asfalto que a gente viu, né? E alguns organizadores ainda hoje, né, quando eu vou apresentar o trabalho, quando eu vou falar da necessidade, né, de uma direção médica, de uma equipe médica capacitada, eu já escutei de tudo, né, que não tem dinheiro, que na prova não acontece nada, que é muito tranquila a prova dele, né, que nunca vai acontecer nada, que nunca ninguém nem torceu o pé, né, por sorte, que Deus ajuda e que por aí vai. Mas muitos organizadores, né, vendo o trabalho sendo feito, vendo os relatórios entregues, dimensionando e estruturando melhor a prova, já entendem, primeiro, da necessidade, né, e da imensa importância, né, do serviço médico acoplado sempre a um serviço de segurança. Porque é o que eu falo, não existe você contratar a Camila ou uma ambulância UTI e deixar lá na chegada para todo mundo ver e falar assim, prova completa, prova tá segura. Não é isso. Montanha a gente não faz sozinho, né? A gente tem toda uma equipe durante, né, antes, durante, depois e na montanha, né? Ninguém faz montanha só estando na arena, quando a gente fala. Existe uma equipe inteira, né, espalhada na montanha para fazer tanto esse socorro, o primeiro socorro, o resgate e todo mundo se comunicando até chegar uma equipe médica, né, e a pessoa capacitada e decidir, né, o que fazer com esse atleta. Então, é uma equipe muito grande, né, que está aí envolvida. E os organizadores começam realmente a dar importância para isso. Não a importância que eu gostaria que tivesse, mas eu acho que esse artigo, né, que o Rafael, o Bruno e eu produzimos, abriu muitos olhos, né, abre o caminho aí de muita coisa na medicina, para o trail principalmente, mas para os esportes outdoor, né, eu também trabalho com a MTB, com a Ventura, então a gente está na mesma toada dessa especialização, sabe? Não é que na sua prova não aconteça nada, que não pode acontecer. Tomara que nunca aconteça nada mesmo, mas se acontecer, você precisa de fornecer assistência para quem está comprando o produto que hoje em dia é a sua prova. Aí eu tenho um comentário. As provas boas, eu estou vendo uma estrutura que eu não vi em algumas provas fora. Eu acabei de voltar de duas provas. Eu fui para Portugal, onde eu corri pelo menos uns 10 quilômetros completamente sozinho. Passava zero equipe da prova, num terreno terrível, para mim particularmente, com as minhas dificuldades, e é aquilo, trinquei a costela lá pelo quilômetro 23 e consegui parar no 30 quando eu cheguei sozinho num PC. Mas se eu ficasse por lá, ia ter que esperar algum atleta atrás de mim, avisar lá na. E olha, eu fiquei negativamente impressionado com uma prova que tem uma grife, hein? É de uma grife. Enquanto que aqui, recentemente eu fiz a canastra, é outra coisa. Chegou uma hora que eu falei, aonde eles arrumaram tanta gente para trabalhar? Eu acho que o brasileiro, em algumas provas, está até mal acostumado. Frase do Rafa da Mundo Terra. Ele não sabe o que certas provas oferecem fora do Brasil. Obviamente, deve ter provas fora com uma estrutura fantástica também. Camila, quais as ocorrências médicas mais frequentes do estudo? O Rafa já falou que foram mais clínicas no Brasil do que ortopédicas. Mas quais delas representam maior risco para os atletas do que você viveu? No Brasil, você está perguntando? No Brasil. No São as trabalho, né? Porque eu trabalho
no Brasil? Uhum. São exatamente esse desbalanço, né, que o Rafa colocou, esse desbalanço fisiológico que o corpo da gente apresenta, secundário a esse clima tropical. Então, esse desequilíbrio metabólico, principalmente. Então, quais são essas ocorrências? A desidratação, né? A gente vê muito a tal da hiponatremia, que a gente falou que é um diagnóstico presuntivo, né? Mas que é a baixa de sal no sangue, né? A baixa de sódio no sangue, ou o excesso de água, né? Quem também toma muita água, que ainda existe essa cultura de hiperidratação do atleta. A gente vê também a hipoglicemia, então o atleta que não dá conta de comer e nem de beber mais, então vem junto, né, a baixa de açúcar no sangue. Uma coisa muito frequente são os distúrbios gastrointestinais, que a gente mostra, né, no artigo. Então, aquele atleta que fica com enjoo, náusea, vômito, que é comum na endurance, porque o que a gente fala, o sangue, ele vai, né, para as áreas que estão precisando dele. Então, vai para a perna, que é musculatura, vai para o coração, que é músculo, e sai do sistema digestivo. Então, a nossa digestão, ela é prejudicada, né? Ou então, o sangue vai para partes prioritárias, e que não é o sistema digestivo. Então, os distúrbios, né, gastrointestinais são muito importantes, e aqueles ligados ao calor. Então, exaustão térmica, né, insolação. Eu tive agora na Amazônia, por exemplo, eu tive queimadura, né, em atletas de 2º grau, então, como se fosse uma queimadura, né, de fogo por sol, né? E não eram atletas extremamente brancos, para vocês terem uma ideia, né, assim, com a pele muito clara. Eram atletas já com uma certa melanina, eles tiveram bolha por queimadura de sol, tá? E a gente também chega, né, até o heat stroke, que é a condição, né, uma emergência médica também secundária aí ao calor. Então, são esses distúrbios que a gente fala que desbalanceiam a nossa fisiologia. Então, você está num estado balanceado, equilibrado, aí quando você desbalanceia, são esses os maiores motivos de atendimento aí nas provas de trail do Brasil. Olha aí, pessoal, quanta coisa que vocês precisam prestar atenção e os atletas precisam correr na frente. Eu, logo que tivemos aquele evento, uma fatalidade como a hiponatremia o ano passado, numa prova, eu fui pesquisar entre os atletas se eles sabiam o que era hiponatremia. E foi uma surpresa. 90 e pouco por cento dos atletas de endurance não tinham uma vaga ideia do que era hiponatremia. Eles sabiam que de vez em quando precisavam tomar um isotônico ou um eletrólito, mas não sabiam. E, curiosamente, os atletas de endurance da rua, do asfalto, também não sabem. E são bastante suscetíveis à hiponatremia, porque a oferta de água numa prova de rua é gigantesca. O cara tem um copinho de água lá a cada 3, 4 quilômetros e ele não tem a mochila de hidratação, não tem alguns componentes de equipamento que permitem que a gente leve coisas mais adequadas. Camila, mais uma coisa. Muita gente associa segurança apenas à presença da ambulância. O estudo mostra que segurança em provas de montanha vai muito além disso. O que é que não pode faltar numa operação médica muito bem estruturada? Nossa, a ambulância não pode faltar. Mas não só isso, igual você falou, eu acho que uma equipe inteira, né, que eu já comentei aqui, treinada e capacitada. Não adianta também o organizador tá tranquilo em relação a uma equipe que foi fornecida, muitas das vezes, né, eu brinco, mas é fato. Eu já peguei ambulâncias fornecidas, né, por prefeituras em troca, né, o que a prefeitura vai fornecer? Eu brinco, ambulância, gradil, banheiro químico. Né? E às vezes os médicos que estão escalados para um posto de saúde, por exemplo, são escalados para ir para uma chegada de uma prova de endurance e não tem a vaga ideia do que são essas patologias, né, que os atletas podem apresentar. Então, né, simplesmente ajustar isso aí com uma equipe, né? Quer dizer, que não é simplesmente porque é uma coisa que não é tão comum. Equipes capacitadas para tal, não só a equipe médica, né, que eu falo, como é um conjunto, a equipe de saúde e segurança, que é todo mundo que está na montanha também. Então, os staffs, os socorristas,
todo mundo precisa de estar treinado, né, para reconhecer esses sinais, que às vezes são sinais sutis, né, que os atletas apresentam, mas que a gente já fica antenado, já fala assim, ó, às vezes um passa o rádio pro outro, o número 22 tá meio estranho aí, bate o olho nele, né, no próximo PC, que eu achei que ele não tá, né, assim, que precisa de observação. E a gente vai se comunicando, então, uma outra coisa importantíssima, né, em prova de trail é comunicação, né? A gente precisa estar toda hora se comunicando. Desses atletas, né, que a gente precisa de estar rigorosamente observando, dos agravos, de rota de fuga, o que é que tem que ser feito na montanha. Então, isso também não pode faltar, uma excelente comunicação. Se a gente não tem comunicação com a montanha, né, a gente fica vendido, achando que está tudo muito certo e ocorrendo de forma perfeita, e muitas das vezes estão, inclusive, precisando da gente que está, né? Eu falo que geralmente meu posto é embaixo, né, com comunicação com o pessoal da montanha. Então, isso é muito importante também. Então, uma equipe treinada e capacitada, inclusive da prova inteira, eu sempre oriento os organizadores que treinem os seus staffs, né, e é uma excelente comunicação. Eu acho que as pessoas, às vezes, o atleta não tem noção da complexidade de tudo isso, esquece que está numa área remota, esquece que a ambulância não vai chegar em boa parte dos locais, então vai ter que ter um outro tipo de remoção, que muitas vezes você tem que mandar o staff atender aonde estiver, chegar a equipe médica, então é todo um organograma de coisas bastante complexo. E aí eu pego no pé dos meus pacientes. Cadê o check-up? Ou dos atletas? Se você tiver uma emergência clínica na montanha, é muito diferente de ter uma emergência clínica na cidade. Por mais que a equipe seja treinada, você pode estar numa área onde não tem ninguém por algum tempo. Rafa, existe alguma diferença importante entre os desafios médicos de uma corrida de rua tradicional e uma prova de trail ou uma ultra trail? Com certeza. Além, né, das questões clínicas, né, que podem acontecer com ambos atletas, né, ambas modalidades, né, a desidratação, a hiponatremia, etc., a dificuldade de acesso ao paciente que está com algum problema médico é muito maior na montanha, é infinitamente maior, né? Então, assim, a equipe médica, ela tem que estar ciente do clima que está sendo enfrentado, né? Às vezes, por exemplo, por questões de chuva, neblina, é impossível um resgate aéreo. Então, às vezes, um resgate de um atleta pode demorar de 6 a 8 horas, dependendo do caso, né? Então, e outra coisa, as corridas na rua, elas são em ambientes controlados, né? É aquele percurso ali que o carro vai chegar rapidamente se a ambulância estiver um pouco distante. Outros atletas vão estar muito próximos, já as corridas de montanha não, né? Os resgatistas, os médicos vão estar muito distantes. Outros atletas, né, igual você teve aí em Portugal e ficou um tempo sem ver nenhum atleta próximo, né? Você vai estar por si só por um longo período, né? Então, assim, os desafios, né, que o trail oferece para um organizador, para uma equipe médica, ele é muito maior do que os desafios para fazer uma prova de rua, né, nesse sentido. Então, assim, são muito mais viés que a gente tem que pensar, muito mais estratégias, né, que a equipe tem que traçar para poder conseguir suprir, minimizar os riscos de um problema maior com algum atleta. Então, assim, a diferença é gigantesca, né? Mas, claro, toda prova tem suas dificuldades, né? Mesmo provas de rua tem suas dificuldades também, mas a comparação com a prova de montanha é muito maior. E, além do que, os percursos também são muito mais extensos, né? Na prova de rua, uma prova de 42 quilômetros, existem, claro, os ultras, que é na rua, né? Ultras, inclusive, muito longas, de 200 quilômetros, mas que é na estrada. Mas ali o acesso é muito fácil, vai e vem da ambulância é muito, muito mais fácil. Né? Na trilha, não. Né? Na neve, no deserto, na montanha, oferecem desafios muito maiores que são, assim, incomparáveis com a corrida de rua. Olha aí, pessoal, vamos ouvir o que o Rafa e a Camila estão falando. Você precisa minimizar a chance de um atendimento. Você precisa estar pronto. Eu vou até fazer uma propagandinha. Uma das coisas que eu fiz
sendo um atleta sênior, já um velhinho, vai, para falar a verdade. Outro dia, meus residentes da Escola Paulista enfiaram um sensor de glicose. Eu sou pré-diabético, me meteram um sensor de glicose. Eu pronto, né? Eu já sou um cara cheio de olhar as coisas, vou ter mais uma coisa para me incomodar. Mas a bem da verdade é que eu estava fazendo um treininho na Serra Fina e comecei a me sentir mal, logo no começo do treino. E toca olhar a glicemia, toca olhar o açúcar do sangue, eu estava com o açúcar super baixo. Aprendi a lição do que comer antes da prova, embora eu fosse bastante regrado, eu tinha comido um pão, todo mundo sabe que pão tem açúcar para danar, baixou minha glicemia logo em seguida, e aí eu fui salvo por o nosso patrocinador, Bananinha Paraibuna, que eu vou mandar para vocês. Comi a bananinha e daqui a pouco eu estava melhor. E eu acho que qualquer atleta pode fazer essa experiência sob supervisão médica, especialmente que vão para provas longas, até olhar como a suplementação está ajudando você nos seus níveis de açúcar. Mas um olho no peixe e outro no gato. Não fique olhando para o celular para ver sua glicemia enquanto você está correndo. Para, olha, senão você vai para a segunda parte do tipo de atendimento que o Rafael mencionou, que são as lesões ortopédicas. Rafa, o artigo também propõe um safety framework. Como esse modelo pode ajudar os organizadores a tomarem decisões mais seguras e mais profissionais? Nós pensamos num modelo assim de segurança nacional baseado em 6 pilares. É claro, a gente baseou em outros estudos para pensar nisso, mas padronizando para o nosso lado. Né? Então, seria assim, uma criação de bancos de dados médicos de todas as ocorrências médicas que ocorrem, né, em provas no Brasil, a padronização de planos de emergência, a formação específica, né, de treinamentos de equipe médicas, a classificação de provas por níveis de risco, a educação de atletas, que é muito importante, não é só o atleta correr, ele tem que entender os riscos que ele está sendo exposto, né? E, igual você falou, aprender a pensar alguma forma de minimizá-los, né? E protocolos de segurança. Então, a gente propôs esses 6 pilares, né? Que se adotados, a gente acredita que aumentaria muito a assistência médica em provas de trail, mountain bike, provas de corrida de aventura. Perfeito. Eu até tenho um treinador, um educador físico, ele é bastante polêmico, mas eu gosto muito das opiniões dele. Uma das coisas que ele falou é que você devia ter currículo para a prova. Certas provas, a inscrição não deveria ser aberta. Como é que um cara vai entrar numa corrida de montanha de 80 quilômetros se ele não fez uma de 30 ainda? Se ele não passou por um. E eu, hoje em dia, comecei a concordar com isso. Não sei se vocês concordam comigo. É com vocês, Rafa, né? Rafa, você que já correu muitas provas longas, o que você acha disso? Eles pedem fora? É bom ter sua opinião. Assim, atualmente algumas provas pedem, outras não. Por exemplo, eu estive agora na Cocodona, nos Estados Unidos, uma prova de 410 quilômetros, né, 250 milhas, no deserto, com uma amplitude térmica gigantesca, um tanto de desafio, pontos de controle distantes, cerca de 30 quilômetros cada um, ou seja, né, não é uma prova para qualquer pessoa, é uma prova que tem para quem já tem uma expertise, né, já grande, e não havia nenhum tipo de pedido de currículo. Você quer participar? Você pode participar. Se inscreve, acabou. Pronto, você está lá. O Tour des Géants, né, na Itália, que eu também participei, 350 quilômetros nos Alpes, 30 mil metros de ganho altimétrico, peguei sol, peguei chuva, peguei nevasca, tinha que saber usar crampon, tinha que ter uma certa autossuficiência entre cada PC também, não cobrava nenhum tipo de currículo. E assim, o que o pessoal de fora considera assim, se você tem a coragem de estar se inscrevendo para um evento desse, é porque você se sente preparado, então a responsabilidade é sua. Né? Mas eu não concordo, não. Eu acho que deveria sim ser necessário currículo, isso demandaria muito menos atendimentos médicos, demandaria muito menos problemas, e muita gente que não está preparada, né? Não, porque tem gente que é doida, que é corajosa demais, né? Mas esse tipo de gente, né, não poderia estar indo para uma prova desse tipo, porque não tem o preparo, não tem a experiência ainda.
E a experiência a gente consegue fazendo provas, começando pequeno, provas mais curtas, aumentando, é uma prova ali mais fria, uma prova no calor ali, e você vai pegando todas essas experiências e colocando na sua caixinha de ferramentas, né? E um dia você vai usar essa ferramenta se você precisar. Um dia eu tive uma desidratação e eu consegui fazer isso a duras penas porque eu tive um acesso a um colega que me ajudou. Aí o outro, eu tive uma bolha no pé que eu não conseguia nem andar. Depois fui para casa, estudei sobre o tratamento de bolhas nos pés, como eu poderia evitar, como eu poderia tratar no meio de uma prova se eu estou longe do PC. Então, o estudo é caixinha de ferramenta que é a experiência que você vai colocando. E se o organizador não cobra essa experiência, ele está suscetível a qualquer tipo de pessoa entrar na prova. Então, eu concordo com esse treinador polêmico aí, né? Eu acho que deveria, sim, as provas todas, sem exceção, pedir no currículo. Né? Você vai correr 21 na trilha, faz uma de 10 antes. Né? Vai correr 42, faz uma de 21 antes, por aí vai crescendo. Eu concordo plenamente. Camila? E eu já vi uma prova também, concordo com o Rafa, eu acho que já que as pessoas, algumas delas, hoje em dia, né, estão com essa coisa da superação e já começam querendo ser ultra, achando que ser ultra, né, é maior do que correr distâncias menores, igual as pessoas começam a correr 5 quilômetros no asfalto e já 3 meses depois inscrevem para uma maratona, e não fazem essa progressão, né, que deveria ser feita, o que eu acho que eu já vi provas também fazendo é um processo educacional. Então, igual o Rafa falou, principalmente prova de montanha, eu já vi uma série de processos educacionais que o atleta tem que passar. Então, educação, né, de vídeos mesmo, então, de primeiros socorros, né, eles têm que assistir como que você socorre um outro atleta, que eu acho que isso na montanha é de suma importância. Muitas das vezes quem vai chegar num atleta precisando de ajuda é um outro atleta, então eu já vi essa parte educacional em termos de parada, né, cardiorrespiratória, então problemas cardíacos e também tratamento, que o Rafa falou, bolha, nessas intercorrências mais comuns de que a pessoa mesmo pode se cuidar, sabe? Fazer o autocuidado. Então, como que você deve tratar uma bolha para que você não pare ali? Porque a gente sabe que até 40%, né, de quem faz longas travessias ou longas distâncias, os problemas, muitos deles, inclusive, que impedem o atleta de prosseguir, é bolha e maltratamento de bolha. Né? Uma coisa parece tão simples, tão óbvia, se você maltrata ela ou não trata, né, se você trata de forma errônea, isso aí vai destruir sua prova, porque você faz a prova com os dois pés, você não consegue, né, usar e sente muita dor, isso é uma causa de abandono gigantesco, assim, expressivo. Então, essas provas, elas orientam, então, te dão vídeos orientativos de como que você deve fazer. Então, essa parte educacional, eu acho que resolveria também, né, um bocado de problemas aí que a gente está sujeito numa área remota. Eu já vi provas fazendo isso, mas concordo super com o currículo. Pois é, a primeira aula que eu dou na pós-graduação de medicina esportiva, e já da aula de medicina de aventura, eu falo, sabem qual é a lesão mais comum no esporte de aventura? Bolhas no pé. E um negocinho desse tamanho pode acabar com a sua prova, com o seu trekking, com o seu esqui na neve e assim por diante. E, por favor, escutem a Camila e o Rafa. Você que é ultra, você que faz prova na montanha, faça programa de primeiros socorros específico, além do básico, porque se alguém da sua família um dia pode precisar na sua casa, além do básico, vai fazer o programa de Wilderness Life Support. Isso é fundamental para a sua segurança e para a segurança dos outros. Eu tenho que falar para vocês que eu sou um fanático por dados, então eu uso sempre o meu reloginho nas provas. Tem até treinador, atleta que acha que não, que você tem que ir por percepção de esforço, eu concordo até a página 2, e também acompanho os problemas depois. Depois dessa ultra que eu fiz na canastra, minha variação de frequência cardíaca à noite está uma beleza, vai para lá, vai para cá, ainda não consegui descansar direito. Eu tenho certeza que todo ultra passa por isso.
E eu vejo muitos atletas abusarem, não têm ideia dos limiares de frequência cardíaca. A gente sabe que pace não é o motivo da corrida de montanha, mas você ficar explodindo seu limiar 2, seu limiar anaeróbico, você vai ter problemas. E se você não tinha um belo check-up cardiovascular, Camilo e o Rafa bem sabem, você vai ter atendimento, espero que seja atendido a tempo na montanha. Eu uso meu Chorus aqui, que apoia o nosso podcast, um relógio que é fantástico para montanha, entre outras coisas, pelos dados e pela durabilidade da bateria. Camila, depois desse estudo, Camila e Rafa, qual mensagem vocês gostariam que chegasse aos atletas amadores que estão entrando no trail? Aquele que caiu de paraquedas, o amigo falou, Paraty, prova linda, Paraná, se inscreve nos 20 quilômetros. Eu tenho um monte de residentes da Unifesp, vai ser a primeira prova deles. Eu falei, vem cá, vamos ter uma conversa? E aí? Assim, o meu conselho é respeitar, né? Respeitar o corpo, respeitar a prova, o desafio que você tem pela frente. Se você não conhece o seu corpo e não conhece o desafio que você vai enfrentar, né, a chance de você ter problemas é muito grande. Eu acho que inclusive a Camila deve ter até a mesma opinião minha, né? Não, não tem um conselho específico para cada prova, né? O conselho ele é geral, né? E é o que a gente já conversou, é o crescimento de experiência e de conhecimento mesmo. E Camila? Eu acho que básico é se conhecer, né? A gente não entra em nada sem se conhecer. E outra coisa é respeitar a montanha. A gente quer estar na montanha e a gente quer durar, mas ela manda, sabe? A gente precisa, nessas condições que a gente mencionou no começo, que o Rafa mencionou, as condições adversas, às vezes a gente está pleno, mas se a montanha, né, teve até uma prova em Belo Horizonte, que eu e o Rafa estavam fazendo, e aí começou a relampear demais, ia chover demais, e o conselho foi, não sigam, né, porque tava, o clima, né, é adverso, e ele estava falando para a gente não seguir. E, claro, cada um tem o livre-arbítrio de seguir ou não. Em alguns casos, a organização até barra, e em alguns casos, a gente já viu prova cancelada por condições adversas. Nesse caso, foi um conselho, e muita gente voltou. Então, eu acho que respeitar a cada um, o limite de cada um, respeitar o corpo, essa onda de superação, para mim, a imensa maioria não é superação, né? Lutar contra a própria fisiologia, e eu não, como médica, eu não corroboro com isso, mas respeitar a montanha. A montanha manda muito, né? A gente quer que ela esteja lá, e ela sempre vai estar muito mais do que a gente, mas a gente também quer poder voltar, sabe? Eu gostaria que todo mundo que entrasse numa prova, ou num treino, ou num trekking, ou, sabe, que fosse para a montanha, tivesse aquele prazer de estar lá, igual, né, nós três aqui que estamos temos, mas eu espero que todo mundo volte para casa. Perfeito. O que vocês falaram me lembrou, eu era instrutor de mergulho, trabalhei muitos anos com mergulho, estava em Fernando de Noronha, entrou um mar em fúria, a operadora de mergulho veio buscar as pessoas na pousada, levou para o porto e o instrutor teve uma decisão, ou teve uma estratégia que eu não gostei muito. Ele deu para os mergulhadores, olha, pessoal, eu acho que a gente não deveria sair, mas fiquem à vontade para decidir. Meu olho esbugalhou. Falei, tem momentos que o dono de uma prova vai ter que tomar uma decisão, como vocês falaram. Tem que abortar, tem que suspender. Dois loucos desse grupo falaram, não, eu quero mergulhar. Eu falei, vocês enlouqueceram, galera. Eu não estou afim de morrer afogado, com o barco virando, e aí a gente acabou por abortar. Então tem hora que não dá para ser tão democrático assim. Rafa, em que momento você percebeu que o trail running deixaria de ser só mais um esporte e passaria a fazer parte da sua identidade? Gabriel, isso foi muito natural,
né? Eu, na verdade, desde de criança, adolescente, eu já pratico trekking, escalada em rocha, e eu sempre fui apaixonado por montanhismo, né? Eu lembro em 96, eu tinha 12 anos de idade, se eu tenho que fazer as contas aí. É, eu vi algumas fotos da revista Veja sobre aquela tragédia no Everest. E aí eu comprei o livro lá No Ar Rarefeito, apaixonei com montanhismo, eu só pensava em montanhismo 24 horas por dia. E aí foi passando o tempo, eu fiz diversas escaladas, já escalei nos Andes, etc. Foi passando o tempo, um dia eu conheci por coincidência, eu estava em uma cidade histórica aqui próximo de Belo Horizonte e estava tendo uma prova de corrida de montanha que a distância maior era 50K. Na hora que eu vi os atletas dos 50K chegando, eu falei assim, meu Deus, eu quero fazer isso aí. E eu comecei a correr 5 quilômetros, 10 quilômetros, e aí aos poucos, né, eu fui aumentando a minha distância, meus amigos começaram a passar a ser os amigos da corrida, o meu dia a dia começou a girar em torno da corrida de montanha, as coisas que eu leio, as coisas que eu me interesso, o modo de vestir, né? Então, assim, foi muito natural isso acontecer, mas isso aconteceu em 2015, né, essa mudança. E a minha paixão mesmo foi porque eu comecei a ver que eu conseguia percorrer longos trajetos num período muito menor. Né? Então, a montanha que antes eu passava o dia inteiro para chegar no topo e tal, às vezes acampava, eu comecei a passar a fazer isso em uma manhã, né? E aí eu podia, inclusive, emendar em outra montanha e depois outra a seguir, né? Então eu fui apaixonando com essa abertura de possibilidades que a corrida de montanha nos proporciona. E eu sou um apaixonado tão grande que hoje, assim, eu trabalho, estou aqui na minha família, que é o meu maior amor, né? Meu filho, minha esposa, mas fora isso, tudo gira assim, em torno da corrida de montanha. Todo momento que eu estou entre um paciente e outro, leio alguma coisa, no Instagram que aparece uma coisa, uma revista, eu gosto de acompanhar algumas revistas americanas de trail run. Então, assim, hoje em dia eu não me vejo de outra forma, eu vivo 24 horas por dia o trail run. Foi uma descoberta natural e, assim, que me arrebatou de uma forma que eu nem sei dizer assim, exatamente quando. Maravilha, você é um fominha da montanha, eu acho que todos somos, né? Eu lembro, eu passei uma experiência como snowboarder, eu gosto muito do powder, daquela neve fofa que flui, mas isso está ficando cada vez mais escasso, infelizmente. Eu estava num negócio que chamava Powder Tour, você ia com aqueles tratores de neve lá no norte do Colorado, na montanha, e descia. Só que em algum momento os esquiadores entraram por uma trilha e eu vi um vale lá para baixo maravilhoso, mas não tive dúvida, eu não vi. E desci o cacete lá para baixo, berrando, soltando neve para tudo. Daqui a pouco veio o guia que nem um louco. Para, olha para cima que você vai ter que subir tudo isso com neve pela cintura. E a turma chegaram no trator, me esperaram 20 minutos. O brasileiro aqui com neve enterrada até. Aí o cara falou: esse aqui teve febre do powder, a montanha vai ensinar ele. E ensinou, viu? Fala para mim dessas suas provas gigantes, qual delas realmente mudou a sua vida sobre limites humanos? Gabriel, essa pergunta ela é complicada, né? Qual mudou a minha vida sobre os limites humanos? Assim, eu acho que cada uma delas, falando sobre o meu próprio limite, né? Eu acho que cada uma delas amplia mais o meu limite. Então, se a minha primeira 100 milhas foi o TMB em 2020, foi 2019. E aí foi a minha primeira 100 milhas, eu fiquei assim, completamente destruído. Falei, nunca mais volto. Mas pouco tempo depois eu já estava me inscrevendo em outra. E fui fazendo. E cheguei na primeira 200 milhas, foi o Tour des Géants. Tive assim, uma dificuldade imensa com a questão do sono, a privação do sono me pegou. Eu até chegava em pontos que eu deitava, tinha tempo de sobra para dormir, mas não conseguia dormir pela ansiedade em ter que dormir, em ter que descansar. Então, assim, eu corri 127 horas e dormi 3 horas e meia. Tive alucinação pra caramba. Foi, assim, uma experiência gratificante, mas ao mesmo tempo muito difícil. E aí eu falei, não, esse é o limite, eu não consigo, não, mas
eu quero fazer outra, me inscrevi na PTL, a PTL já é uma prova somente de 200 milhas, que tem outros desafios, já o desafio do sono já foi superado por mim, eu já aprendi a dormir, já aprendi a me tranquilizar quando eu precisava dormir, então, assim, o sono já não era mais um problema, e agora veio a Cocodona, que já passou para 250 milhas, aí o desafio era o calor, eu sempre tive uma dificuldade muito grande com o calor, só que lá o calor era intenso, era um deserto, em compensação à noite era um frio de beirando 0 graus, e eu me preparei para isso, eu abri meu coração para enfrentar o calor e não sofrer com o calor, então assim, o meu limite foi aumentando, eu acho assim que o limite pessoal, ele só tem a aumentar, né? Claro que vai chegar um ponto, você, eu não quero mais fazer isso não, que agora eu acho que está demais, se eu passar disso, talvez a experiência vai ser mais difícil, não sei, não vai deixar de ser prazerosa, mas por enquanto está sendo. Cada vez que eu venço um desafio desse, é muito prazeroso e eu não penso nessa questão de superação, eu penso no desafio de viver aquele momento, né? Então, assim, é difícil dizer qual foi a experiência que me fez ver, assim, os limites, né, do ser humano. Agora, uma coisa me chamou a atenção nessa prova Cocodona agora, que foi uma coisa que eu vi que foi uma cena, inclusive, para mim, triste. Essa prova foi uma prova difícil, houve um óbito na prova, né? Eu estava correndo na primeira noite e fiquei sabendo, assim, de vez em quando a gente parava um pouquinho, mexia na internet e via lá, né? Houve um óbito, não disseram a causa, mas uma mulher de 40 anos. Agora, isso mexe com a gente, então você vai correndo com aquele negócio, putz, sabe? Poderia ter sido qualquer um de nós. Só que e ainda assim, a prova deixou as pessoas superarem os limites que elas não tinham. Então, a última hora da Cocodona, todo mundo que participou vai lá ver os últimos corredores chegar. E é uma festa, todo mundo faz uma festa, com a torcida para os últimos chegarem e tal. Só que o último chegou sem a menor condição, completamente assim, em colapso, né? Estava parado, né, por pessoas. Exatamente. Na hora que eu vi no corredor que a gente montou, todo mundo gritando e aplaudindo, na hora que ele apareceu na minha frente, que eu vi aquele cara em colapso, com o acompanhante segurando a cabeça pelo cabelo, o rosto completamente inchado de retenção hídrica, eu falei, não, isso não foi legal. Isso aí não é, ele ultrapassou o limite e muito. E assim, o acompanhante deveria ter tirado ele, o diretor da prova deveria ter tirado ele, a equipe médica deveria ter tirado ele, sabe? Então, assim, eu acho que isso ultrapassou qualquer limite do aceitável, porque o nosso esporte, ele não é maior que a nossa vida. Aquele cara poderia ter morrido ali na frente de todo mundo, né? Então, isso mexeu comigo bastante. Eu comecei a pensar nessa questão dos limites. Eu não aceito um amigo, um colega chegar nesse ponto, né? Não, esse limite ele foi ultrapassado e muito. Eu acho que isso não é legal. Isso não é o esporte que a gente ama, entendeu? Eu acho que eu acho que vocês eram muito novos, mas aquela atleta suíça na maratona chegou toda torta, com um distúrbio neurológico. Aquilo marcou as pessoas pela história da superação, mas também trouxe um exemplo perigoso. E eu acho que a direção de prova, quando vê um negócio desse, tem que interromper. É por aí. Camila, como nasceu a sua conexão com os esportes de montanha e ambientes extremos? Vindo de uma formação ligada aos ratinhos da neonatologia. Então, eu sempre, de esporte também, né? Igual o Rafael falou, desde pequena, minha mãe era bailarina, né? Desde eu andei fazendo balé, não sei o que veio primeiro, né? Mamãe era bailarina profissional, e eu fui bailarina profissional até entrar na medicina. Quando eu entrei na medicina, fiquei completamente órfã, né, de esporte, porque eu fazia 10 horas de balé por dia. Eu falei, o que eu vou inventar para fazer da minha vida? E a gente morávamos e mora em Belo Horizonte, em frente a uma pista, que antigamente a gente falava que era pista de Cooper. E na época da faculdade, né, faculdade de medicina, a gente só chegava em casa 8 horas, passava o dia inteiro no campus, que era longe. Então, eu falei, gente, eu tenho que arranjar uma coisa que eu possa ser livre em termos de horário, que é chegar da faculdade, fazer, né, um esporte para espairecer, eu falo que é para oxigenar a cabeça e continuar estudando.
foi a corrida. Então, entrei na medicina, comecei correndo, mas comecei correndo distâncias curtas, asfalto, fiz uma das primeiras, né, provas da Lagoa da Pampulha, né, que estavam nas primeiras edições, e aí eu fui fazer meu doutorado fora na Espanha. Quando eu fui para a Espanha, também continuei fazendo, aí eu passei a fazer já maratonas, né, pela Europa, maratonas de asfalto, mas os treinamentos de final de semana da equipe de maratona de asfalto eram feitas na montanha. Então a gente ia para a montanha para divertir, sabe? Além de ter sido criada na fazenda, então mato para mim é muito tranquilo, né? As nossas férias sempre foram em fazendas, né? Meus pais têm fazenda, então com mato e com natureza esse contato foi desde a infância. E aí esse treinamento com a montanha, né, nos Pirineus, a gente ia demais, todo final de semana, mesmo que treinando para maratona, a gente treinava em montanha. E aí foi paixão, assim, né, quando eu fiz minha primeira ultra, quando eu morava lá ainda, em 2007, e aí voltei para o Brasil já fazendo montanha. As nossas montanhas são maravilhosas em Minas, né, Rafa? A gente tem do lado da nossa casa, a gente mora perto, e assim, é muita sorte, porque a gente está a 5 minutos de montanha, ou então 15, 20, né? Se a gente pegar carro, mas a gente nem precisa de pegar para treinar. Então, o mar de montanhas de Minas é deslumbrante, assim, e aí a gente fica fascinado em conhecer outras, claro, mas a gente tem essa facilidade, né, desse contato. Apesar de neonatologista, de trabalhar com os pequenos, eu acho que o intensivismo, né, assim, esse esporte, essa adrenalina de sempre estar podendo atender uma emergência, né, tá sempre no meu sangue, assim. Meu pai falou, faz dermato, faz oftalmo, fui fazer intensivismo, medicina de áreas remotas, fui por esse lado, assim, da emergência, que eu sempre gostei também. Então, aliar montanha e emergência, acho que tá dando muito certo. Pois é, eu acho que você é a Indiana Jones dos médicos, né? Como é que foi trabalhar na Maratona de Sables e agora na Amazônia? Mas vamos falar de Sables, que está mais longe. Eu tive um amigo que, segundo dia, foi empacotado no gelo com uma hipertermia daquelas. Então, conta um pouco para a gente. Então, a The Sables foi uma seleção, né, mundial, então, dos médicos, a gente envia currículo, e tem uma entrevista, e eu sou médica, como eu fiz doutorado na Espanha, eu tenho o meu diploma espanhol, né, de medicina. Então, eles exigem, né, que você tenha um diploma europeu, é um pré-requisito, e aí meu currículo, junto com esse diploma, né, e a experiência que eu já tinha aqui de provas de montanha, então eu fui aceita. A The Sables, ela é muito difícil do ponto de vista de atleta, o Rafa fala, né, da questão do calor, né, da adaptação do atleta, mas a adaptação também da equipe médica é extremamente difícil. A gente dorme por noite, às vezes 1h30, 2, porque o hospital, né, que ele era montado dentro do deserto, ele funciona a noite inteira. E tem atletas, né, eles têm um tempo grande para completar, né, as etapas, então tem atleta chegando o dia inteiro, precisando de atendimento médico o dia inteiro. Os médicos intensivistas a gente atende durante o dia, no meio do percurso, então a gente é mandado ou de carrinho, né, de carrinho ou de 4x4, mas a gente atende durante o dia, no meio dos trajetos, mas durante a noite a gente tem um revezamento no hospital. Então, é muito difícil. As condições são extremamente difíceis mesmo, né, árduas para todo mundo, e sofremos todos, né, com os mesmos, inclusive né, com a aclimatação, em termos de calor, porque realmente é muito quente durante o dia e extremamente frio à noite, então essa diferença de temperatura, esse delta aí é importante, e é aprendizado demais, né, de todas como atleta também dá vontade de estar lá, correndo, e a gente tem que ter muita empatia, né, pelas pessoas e por aquilo que elas estão passando, né? Mas é uma equipe muito bem estruturada, né? É uma equipe médica, assim, que se complementa o tempo inteiro, ninguém atende sozinho, ninguém está sozinho, e dá para aprender demais, assim, é incrível o atendimento. Depois eu fui para The Sables também no Peru, né, que é outro formato de prova, mas, né, os mesmos protocolos e tudo, serviu para
tá mais afiada ainda, né, nos atendimentos. E é isso, assim, foi emocionante, assim, fazer parte. Que bacana. Primeiro, eu estou morrendo de inveja de 2 mineiros, porque eu tenho que para um lugar muito legal, Voturuna, pelo menos eu tenho que sair 50 minutos de casa, no mínimo, se eu quiser treinar em montanha. Então, durante a semana é impossível. Eles não, eles podem ir treinar durante a semana. Ah, vou dar uma voltinha naquele morro lá e volto. Para a gente não dá. É, tem a, eu tenho uma justificativa, até se vocês dois olharam a minha chegada na prova lá da Ultra da Canastra, eu não estava em quadro clínico nenhum, mas estava com uma contratura na coluna que foi pegando, piorando, mas terminável. Eu terminei sem ajuda nenhuma. Hoje eu estou me questionando, fazendo meia-culpa, se eu devia ter feito o terceiro dia ou não, mas é aquela coisa que eu tenho certeza que vocês já viveram. Eu acordei bem, mas a prova não fluiu bem no terceiro dia. Quer dizer, terminei, dei trabalho, conheci os limpa-trilhas, que eu nunca tinha visto na vida, vi o excelente trabalho deles, mas terminei sozinho, sem um problema clínico, mas aí na especialidade do Rafa, travado igual uma. E amanhã estou lá visitando a Camila. Escuta, o que vocês gostariam, suas palavras finais aí? Emoção vocês já puseram de monte, e eu falei com 2 médicos fantásticos que trazem um trabalho. Em primeiro lugar, onde é que os médicos podem baixar o trabalho de vocês? É PubMed? Como é que é? Está acesso aberto? Ainda está aberto, pode mandar mensagem no Instagram, se quiser, no PubMed tem, mas a gente tem acesso livre, eu estou mandando para quem está pedindo, assim, se quiser, mas, porque no PubMed eu realmente não testei, todo mundo que pediu o link eu enviei, você já testou, Rafa? Eu não Já testei, não. no PubMed, ele abre somente o resumo. Aí No tem que link a gente pagar. consegue ele inteiro. A gente ainda está com acesso aberto, depois da publicação são 50 dias que a gente pode enviar e todo mundo baixar o PDF, né, livre. Ainda está aberto. Então, colegas médicos, prestem atenção, especialmente você que está ligado à montanha. Entre em contato com o Rafa, com o Bruno, né, que eu acabei não mencionando, com a doutora Camila, e peça o trabalho enquanto você pode. Depois eu vou convidá-los para. Vou falar. Acho que você conhece a Bia, né, Camila, da Abimar e da Escola Paulista? A Bia, a Bia hoje é a chefe dos residentes. Vocês podiam dar uma palestrinha online, obviamente, para os residentes, para aqueles vagals, desde que eles entreguem, para a gente finalizar aquele trabalho daquele caso clínico lá. Queria agradecê-los muito, fantástico, é um aprendizado para que todos os atletas de montanha e para médicos que pretendem trabalhar com corridas de montanha, pensem bem, façam treinamento, sejam especializados, não saiam aí fazendo loucura. E você, atleta, pense na prevenção e pense na estrutura que essas provas oferecem para você. As boas provas, equipe médica de excelência, equipe de socorrismo de excelência. Muito obrigado a vocês. Vou deixar a Camila descansar, a Rafa cuidar do filhote, eu sei que isso é muito importante. Obrigado a vocês e espero conhecer o Rafa pessoalmente e a Camila encontro amanhã lá em Atibaia. E para vocês, 2 lembrancinhas muito importantes. A caneca eu vou ficar devendo porque está em falta. A história que o Sérgio Xavier escreveu, a minha história, da onde eu vim, do fundo do mar até o topo das montanhas, hoje fanático, quase como vocês, pela montanha. Eu vou levar para a Camila e vai entregar para o Rafa. Obviamente, combustível, bananinha paraibuna. Lembrando a vocês que esses episódios são apoiados por uma série de pessoas. A gente tem a Chorus, a gente tem a Vivas Move, que faz as nossas roupas, a loja Mundo Terra, que equipa vocês. Contamos hoje com os trabalhos técnicos do Eric, marketing médico da Spin Media e com a Jess. Obrigado, Camila. Obrigado, Rafa. Espero contar muito mais com vocês. Muito obrigado, Gabriel, Camila. Foi ótimo aí bater papo com vocês. Obrigado pelo convite e boa noite para todos. Boa noite, todo mundo. Obrigada também, né, por nos escutar. A gente está aqui sempre, né, à disposição.
e bora viver mais na montanha. É isso aí. Obrigado a todos.